Nesta semana, consideramos alguns salmos de Davi. Vimos a abrangência, a extensão desses salmos. Veja aqui um texto da nossa lição. Os salmos de Davi passam por uma série completa de experiências, desde as profundezas da culpa consciente e da condenação própria, até a fé mais sublime e mais exaltada comunhão com Deus. O registro de sua vida declara que o pecado traz apenas vergonha e tristeza, mas que o amor e a misericórdia de Deus podem alcançar as maiores profundidades e que a fé erguerá a pessoa arrependida para que participe da adoção dos filhos de Deus. De todas as promessas contidas em sua palavra, esse é um dos mais fortes testemunhos da fidelidade, justiça e misericórdia de Deus em sua aliança. O que vemos na Bíblia Sagrada, irmãos, nos Salmos e no restante da Bíblia Sagrada, mas especialmente nos Salmos, é a fidelidade de Deus, a sua justiça, a misericórdia de Deus, um Deus perdoador. A misericórdia de Deus na sua aliança, primeiramente na sua aliança com o povo de Israel e na sua nova aliança com os crentes. Nós vamos considerar hoje um pouco mais o Salmo 51, a certeza da restauração. Primeiramente, irmãos, vamos recordar qual era a condição de Davi quando compôs esse salmo. O título que aparece na Bíblia, no salmo, em algumas traduções no sábado, é o seguinte: Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio a ter com ele, depois de haver ele possuído Bet-seba. Davi tinha feito um pecado terrível. Ele cobiçou a mulher de Urias, um dos seus generais, e articulou de uma maneira para coabitar com ela. E essa maneira causou um problema muito grande. Ao ter relação com ela, ela ficou grávida, e aí precisava fazer alguma coisa para que essa gravidez não se tornasse uma vergonha. E daí, então, ele articulou para que Urias fosse morto. Portanto, um adultério e um assassinato. Agora, então, Davi estava absolutamente arrependido. A oração de Davi por perdão pode ser uma súplica de qualquer pessoa que esteja ciente da sua iniquidade e deseja se aproximar de Deus. Veja, está aqui a oração de Davi, mas quantos seres humanos precisam se aproximar de Deus, têm pecados, têm consciência do pecado, e não se aproximam de Deus, mas podem se aproximar. Veja o que Davi fez. Davi se aproximou de Deus. Vou ler a partir do verso 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me o meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi se colocava agora sob o julgamento de Deus. O julgamento justo, ele tinha consciência dos seus pecados. A consciência dos seus pecados que o afastavam de Deus. Os versos 1 a 9 do Salmo 51 é o apelo a Deus para que apague as transgressões que o separem do Senhor. Verso 1 diz assim: o Senhor é bondoso e misericordioso. A situação era tão grave, o pecado era tão grave, que foram utilizadas várias palavras que significam pecado para mostrar o pecado de Davi. Veja, transgressões, pecado, transgressões, pequei, iniquidade. São palavras que aparecem nos primeiros 5 versos do Salmo. Mas ainda, irmãos, eles dizem assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. O que Davi está dizendo aqui é que ele era naturalmente pecador. Ele tinha a natureza pecaminosa, e é essa natureza que nós temos também, cada um de nós temos. Nós temos uma natureza pecaminosa. Mas ainda ele diz assim: eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Que sabedoria? A sabedoria da salvação.
a sabedoria do perdão. O Senhor é o único que pode fazer o pecado desaparecer, restabelecendo o relacionamento quebrado. E nesse sentido aparecem ainda as palavras, são repetidas as palavras apaga, lava-me, purifica-me. Depois lá no verso 7, purifica-me e ainda lava-me. Verso 7, um verso muito conhecido. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Quem é que purifica? Quem é que apaga? É o Senhor Deus. Somente a atuação divina, através do Senhor Jesus Cristo, pode apagar os pecados. Não há ninguém que pode apagar os pecados. Nada que façamos pode apagar os pecados. Mas o Senhor Jesus Cristo pode fazer, apagar os pecados, purificar o pecador e aproximá-lo do trono. Possibilitar que o pecador fique na presença de Deus. Há um verso, irmãos, Hebreus 10, 19, lá diz assim, que por causa do sangue de Cristo nós podemos entrar com ousadia junto ao trono de Deus. Entrar com ousadia no lugar santíssimo, com liberdade, com confiança, com coragem. O perdão, irmãos, aquilo que nos habilita a estar perto de Deus, é fruto única e exclusivamente da atuação divina, da bondade, da misericórdia divina, conforme Davi manifesta aqui nos primeiros versos do Salmo. Bem, mas dos versos 10 a 19, agora a segunda parte do Salmo, ele mostra a renovação efetuada por Deus. Verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Um verso muito conhecido, como eu já disse. Mas veja lá, cria em mim. Deus é o Criador. Deus é quem pode criar. O que ele renova dentro de mim um espírito inabalável, uma mente nova. Renova uma mente nova, novos pensamentos. Deixar de ser carnal para ser espiritual. E coloca em mim um espírito inabalável. Isso que é um espírito reto, um espírito constante, constante em obediência. Um espírito que não se abala, mas que é continuamente obediente. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me. Veja, irmãos, aqui nesses três versos, nós vemos o Senhor como Criador, o Senhor como renovador, o Senhor que restitui e o Senhor que sustenta. Dá em mim um espírito voluntário. Sustenta-me com o espírito voluntário. O que é um espírito voluntário? É uma mente disposta a servir. A verdadeira alegria, a verdadeira felicidade somente é encontrada na presença de Deus. Restitui-me a alegria da tua salvação, para que ele possa, ao se aproximar de Deus, que ele possa ter a alegria renovada. Mais ainda, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Essas são atitudes decorrentes do perdão divino, da consciência do perdão divino. Pregar o evangelho, dizer aos outros, ensinar aos outros os teus caminhos. Mais ainda, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação. Qual era o crime de sangue? O crime de sangue era o assassinato de Urias. Davi estava sendo muito explícito, livra-me dos crimes de sangue. É o Senhor que pode fazer isso. O Senhor é o Deus da minha salvação, e a minha língua exultará na justiça. Deus é o Salvador, Deus é o Criador, mas Deus também é o Salvador. Deus é o nosso Criador, Ele cria também em nós um espírito novo, um espírito inabalável, um coração puro. Mas Ele é o nosso Salvador. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases de sacrifícios, do contrário eu estudaria, e não te agradas de holocaustos. Já estudamos, veja, irmãos, Ezequiel falando, que o Senhor não se agradava de sacrifícios de touros, de bodes. Pelo contrário, ele estava enjoado daqueles sacrifícios. Porque o que ele queria, e aqui está manifestando o que ele queria, sacrifícios agradáveis a Deus, são espírito quebrantado, com coração compungido e contrito, esse não desprezarás, ó Deus. O verdadeiro sacrifício é um espírito convertido,
é a tristeza pelo pecado. Esse é o sacrifício de que Deus se agrada. Faze bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Qual o sentido dessa edificação dos muros de Jerusalém? É o favor de Deus e as suas bênçãos. Mas eu quero me deter o seguinte, irmãos, qual é o verdadeiro sacrifício? Verso 17. Os sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Isso o Senhor não desprezará. Isso era só para Davi, irmãos? Isso era só para o povo de Israel? Ou para os cristãos da igreja cristã primitiva? Não, isso é para cada ser humano. Como é que nós podemos agradar a Deus? Através do espírito convertido, através da tristeza pelo pecado, através de procurar fazer o melhor possível, procurar fazer, obedecer ao Senhor, ser leal a Deus, adorar ao Senhor. Esse é o que o Senhor quer de cada um de nós. Esse é o sacrifício que cada um de nós devemos apresentar. Esse sacrifício, o coração arrependido, o coração contrito, deve ser o nosso sacrifício hoje. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo estudo que tivemos nessa semana de alguns salmos que estão nas Sagradas Escrituras. Salmos que nos ajudam a entender que em momentos de tristeza, em momentos de vergonha pelo pecado, podemos nos achegar a Ti. E que o Senhor renova a alegria de estar na Tua presença. Portanto, o Senhor nos abençoa, para que possamos estar sempre na Tua presença, possamos estar sempre leal, na medida da nossa capacidade, Senhor, possamos estar leais ao Senhor, obedecendo ao Senhor, guardando os mandamentos, tendo a fé no Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, por favor, em nome de Jesus. Amém. Quero desejar um sábado feliz, um sábado de alegria. Amanhã vamos nos encontrar novamente, vamos nas nossas igrejas, vamos encontrar os familiares, vamos encontrar os irmãos da igreja, vamos à escola sabatina. Deus abençoe a todos. Tenham um sábado feliz. Sábado é o dia da alegria, portanto, tenham um sábado muito feliz. Deus abençoe a todos.